Olá, estamos ao vivo pela TV PT na Câmara, hoje tratando de um tema muito especial. Papa Francisco, que nos deixou no último dia 21, na segunda-feira. E nós vamos receber, estamos já aqui com o deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. O deputado Padre João vai comentar, refletir conosco sobre todos os ensinamentos e exemplos deixados pelo querido Papa Francisco. Bem-vindo, Padre João. Obrigado, Leite, uma alegria. Apesar da circunstância, num tom quase assim de despedida, de celebração fúnebre prolongada, mas é uma alegria de poder falar do Papa Francisco, do seu legado, do seu testemunho, dos seus apelos, dirigindo a todos, não só aos católicos, não somente aos católicos, mas a todo cidadão, enquanto chefe de Estado, enquanto líder religioso. Uma alegria. Qual a sua primeira consideração sobre o papado de Francisco? Primeiro, é um privilégio a gente ser contemporâneo, de uma pessoa como é o Papa Francisco, um irmão latino-americano, primeiro Papa da América Latina, e que fez e fará uma diferença, com certeza, não só por décadas, por séculos, também na Igreja. E que fez essa passagem também bonita, diz que com toda ali vulnerável ainda pela enfermidade, mas fez questão de certa forma, participar da Semana Santa, de deixar uma mensagem para todos nós, e essa também de convivência com o ser humano, que é a gente, ser a maior autoridade, mas o peso, às vezes, da idade, da enfermidade, ele nos iguala, e somos iguais. Uma das marcas do Papa Francisco é estar junto ao povo. E nesse domingo de Páscoa, ele justamente faz isso. Vai ao encontro das pessoas, lá na praça, no Vaticano, entra em contato com as crianças, com todas as pessoas que estavam ali, demonstrando mais uma vez o seu amor, às pessoas, Sim, é uma grande marca dele, Antes da enfermidade, a visita também no presídio. Depois, quando ele sai do repouso absoluto, ele faz todo um percurso como se estivesse despedindo, mas, sobretudo, no domingo, véspera da sua passagem, no domingo, Páscoa, ele, com mesmo limitação, e com certeza com restrições de ordem médica, mas ele faz junto de fato com o povo e de maneira mais simples possível, de forma mais humana possível. Então ele conseguiu de fato, incorporar toda a pessoa de Jesus Cristo, na simplicidade, vai ser povo de fato. Nós queremos trazer algumas frases aqui, Padre João, para que o senhor comente, porque o Papa de fato ele também produziu muitas falas, durante o seu papado, durante os 12 anos que ele esteve lá no Vaticano como sumo pontífice, E algumas pessoas acusavam ele, este é um comunista, é um Papa comunista. Daí, Padre João, eu vou ler aqui rapidinho uma frase do Papa para o senhor comentar. Abre aspas. Enquanto não se resolverem radicalmente os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da iniquidade, não se resolverão os problemas do mundo e, em última análise, problema algum. A iniquidade é a raiz dos males sociais. Papa Francisco. Sim, de fato, ele tinha essa radicalidade do amor aos pobres e combatia as desigualdades e a raiz das desigualdades. No momento que ele denuncia o próprio comunismo, então ele coloca os temas importantes como a terra, trabalho,
pão, uma comida também na mesa. Então ele abraça sem medo, de fato, as raízes das consequências, né? As raízes que provocam, de fato, a desigualdade, a miséria, a fome. Então, não é à toa que é considerado pelo mundo inteiro como o Papa dos pobres. Isso. Papa dos pobres. É quem mais estreita essa relação do discurso com a sua prática, com a sua vivência, com a sua vida. Então é isso que também nos fascina. E que é essa vivência do Evangelho com maior radicalidade. Papa Francisco diz num livro autobiográfico dele, Vida, a minha história na história, né? Que falar dos pobres não significa ser comunista. Os pobres são a bandeira do Evangelho e estão no coração de Jesus. E é isso que ele viveu, não é? E esse cuidado, de fato, com os pobres, que até mesmo no mundo católico, alguns o taxavam de comunista. E o que é? Partilhar o pão? A principal característica das comunidades cristãs, das primeiras comunidades cristãs, era dividir os bens e com alegria. Tem até um cântico, né? Que os cristãos dividiam seus bens com alegria, partilhar o pão, é o que Cristo nos ensinou. E o Papa, com essa resposta, ele nos lembra também o próprio Dom Helder Câmara. Quando dizia, quando eu ajudo os pobres, me chamam de santo. Isso. Quando eu estou ajudando os pobres. Mas quando eu pergunto a raiz, por que existem pobres, né? Me chamam de comunistas. Então, muitos não querem ir na raiz dos problemas ou atacar a raiz dos problemas, a raiz das desigualdades, da fome, da desinformação. Então, é essa sintonia que o Papa nos orgulha, porque é toda uma reflexão também que avançou, né, em nível de América Latina. Então, ele teve esse acúmulo da igreja latino-americana e conseguiu, no seu pontificado, universalizar essa vivência do Evangelho. Também, Padre João, o Papa Francisco, na área do meio ambiente, da ecologia, foi assim marcante, né? Em termos de ação, né? De orientação também com a fé cristã, a defesa do meio ambiente, né? Começou na escolha do nome, né? Então, de Bergoglio para Francisco. Então não foi à toa que ele pega o nome de São Francisco. São Francisco de Assis, que, né, é a marca de toda a bandeira do meio ambiente, né? Irmã Água, Irmã Terra, todo... Ele conseguiu ver todas as criaturas, o amor a todas as criaturas, como criatura de Deus e criatura boa, não é? Então o Papa Francisco ele começa com a escolha do próprio nome e depois ele vem confirmando nas encíclicas, sobretudo na Laudato Si, né? E ele cunha e universaliza uma consciência muito importante. Eu venho destacando isso, que é entender o planeta Terra como a nossa casa comum. Como a nossa casa comum. Então, ou seja, todos temos que cuidar dela, todos temos responsabilidade. Então, e que está na encíclica, mas que foram também em vários textos, em várias falas. Foi o Papa, de fato, não só do meio ambiente, mas quando ele também denuncia, olha, não existe uma crise ambiental dissociada da crise social. Porque numa crise, fenômenos de aquecimento global, os primeiros atingidos são os pobres. Se vê qualquer evento, são os que estão na periferia, são os que estão nas áreas alagadícias, são os que estão no topo de morro. Então, a questão ambiental, quem mais é atingido, afetado, são os pobres. Por isso que ele traz também essa redução à crise. Na verdade, ela é socioambiental, então nós temos que cuidar da casa comum, que a gente vai dar dignidade para todos. E eu estou
vendo uma outra frase do Papa aqui, abre aspas, hoje a natureza que nos rodeia já não é mais admirada, mas devorada. É preciso voltar a contemplar para não nos distrairmos com 1000 coisas inúteis. É preciso reencontrar o silêncio para que o coração não adoeça. É preciso parar, Papa Francisco. É a ganância do ser humano, né? Ou seja, se a gente retoma o livro do Gênesis, da criação, Deus viu que tudo era bom. Inclusive é o tema da campanha da fraternidade, movida pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? E Deus viu que tudo era bom. E que era como que um grande jardim, né? Que tinha toda essa contemplação da harmonia e que infelizmente foi devorado. Ora pela mineração predatória, ora pelo próprio agronegócio com veneno, a própria especulação imobiliária, uns tendo quantos imóveis, outros não tendo nenhum. Então é essa ganância. Por isso que parar. Esse parar, eu acho que ele quer dizer nesse sentido, de que é da gente mesmo parar, mas que a gente também tem que frear essas atividades econômicas que elas não promovem a redução das desigualdades. Pelo contrário, elas acentuam e aprofundam as desigualdades, a miséria e a pobreza. Padre João, quando o presidente Lula foi injustamente preso, arbitrariamente preso, o Papa Francisco chegou a escrever uma carta, enviou um crucifixo, né, para o presidente Lula. Isso já mostrava, desde aquela época, né, em 2018, quando o presidente Lula foi arbitrariamente preso, a solidariedade, né, quem de fato Francisco era, sabendo que aquilo já era uma injustiça contra o presidente Lula. Sim, ele envia uma carta, ele expressa a sua solidariedade, ele expressou também a solidariedade à presidenta Dilma. E reconheceu que de fato era um golpe. Ele denuncia esse fenômeno, talvez bancado pelos Estados Unidos, mas que também de ingerência em outros países, bancado esse conchavo de setor do judiciário e de montar como que um esquema mesmo para construir golpes e atentados à democracia. Então ele denunciou também esse conchavo de fato do judiciário, do sistema, do setor do sistema judiciário, porque aí envolve o Ministério Público, juízes e alguns outros setores econômicos que bancam isso. Isso não aconteceu só no Brasil, mas houve criminalização na Argentina, na Venezuela, tantos outros países também teve esse processo de criminalização. Então, e depois ele recebe o presidente Lula também. Então é nesse sentido de que foi uma liderança, o Papa Francisco, que não se omitiu. Ele não teve o papel do Pilatos de lavar as mãos ou de ser indiferente em algumas situações. Porque tem milindre, porque chefe religioso, isso vai causar divisão. Não, o que era justo, ele se manifestava, sempre se manifestou, sempre se posicionou enquanto posicionamento pessoal, mas enquanto posicionamento da Igreja Católica, né? Da liderança máxima, do Pedro, né? Responsável pela Igreja Católica. O senhor usou uma frase que ele nunca lavou as mãos, como Pôncio Pilatos, o Papa Francisco. E isso fica muito claro, né, Padre João, quando ele clama pela paz entre os povos e faz a defesa dos palestinos que estão sendo dizimados, né, pelo sionismo de Israel. E ele, com gesto, quando ele envolve a imagem do menino Jesus com a cofia, aquele manto, né, da Palestina, todo xadrez preto e branco, que é o símbolo também de luta, de resistência, envolve no Natal, a introdução do menino Jesus. Então ali ele denuncia também com gesto ali, né? Dizendo, olha, está acontecendo um genocídio, esse extermínio de crianças, assassinato das crianças, de mulheres, isso é um crime de guerra, isso é inadmissível. Então ele denuncia, ele se posiciona
enquanto chefe de Estado, enquanto liderança religiosa. Então, é outra ação dele de que não lavou as mãos. Não lavou as mãos. Então, é nesse sentido de que é muito grande o legado e acho que nos inspira a uma certa inquietude também a promover a justiça. Padre João, nós estamos chegando ao final aqui do nosso especial da TV PT na Câmara sobre a morte do Papa Francisco. Qual a sua expectativa como parlamentar e padre também sobre o futuro da Igreja Católica com a escolha, né, do novo Papa, que logo mais à frente isso passará a ser notícia também, né? Vamos ter um novo Papa moderado, conservador, progressista. Qual a sua expectativa? Em que pese resistência interna da Igreja, como podemos ver, pessoas que poderiam ter feito um bem maior, porque tinha alcance, seja na internet, até mesmo na TV, que sequer rezaram pelo Papa Francisco, católicos. E que pese essas resistências, eu acredito que o legado do Papa foi tão amplo e profundo que não permitirá retrocesso. Não permitirá retrocesso. Então ele conseguiu construir uma igreja e imprimir na Igreja Universal, a Igreja Católica, né, uma forma bem latino-americana, que foi um pouco até mesmo perseguida nos pontificados, com todo respeito ao Santo João Paulo II, ao Bento XVI, mas foi um período difícil que nós vivemos de 78 que inicia o pontificado do João Paulo II. Karol Wojtyła. O Karol Wojtyła, e depois seguido do Bento XVI, que era então, no pontificado do João Paulo II, o cardeal Ratzinger. Ali houve uma perseguição a vários teólogos latino-americanos. O próprio Leonardo Boff, que foi silenciado nesse período, e que o Papa Francisco fez questão de receber. Sim. Fez questão de receber. Mais um gesto. Então ele reconhece, foi um gesto importante, né, de dizer, olha, temos que respeitar as manifestações da forma de vivenciar a fé e da própria teologia, né? Então ele conseguiu, com seu jeito, universalizar esse jeito latino-americano de expressar a nossa religiosidade, que é esse cuidado pelos pobres, que não tem nada de novo, que é viver de fato o Evangelho. Então, eu não quero acreditar nessa possibilidade de retrocesso. Eu acho que o legado foi muito amplo e profundo, que atingiu mentes e corações, como ele mesmo disse, né, também. Se o mal contamina, o bem também contamina. Eu acho que é essa radicalidade de viver o Evangelho que vai tomando mentes e corações e com a força do Espírito Santo a iluminar o conclave de ter um Papa que dê continuidade a todo esse processo, esse rumo da Igreja. Todos. Seja na valorização da mulher, seja de combate às guerras, à pobreza, às desigualdades, essa vivência, enxergar os excluídos e ver qual a causa da exclusão e denunciar. Então, nós temos pessoas, nós temos cardeais, inclusive brasileiros, por que não o Dom Leonardo, que foi visto auxiliar aqui de Brasília, né? E que o primeiro cardeal na região da Amazônia. Olha. Então, o gesto antes do sínodo, ele fez um gesto concreto. É o primeiro cardeal porque antes a sede cardinalícia ficou um tempo em Belo Horizonte, com Dom Serafim, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Olha, né? Então, hoje temos um cardeal em Manaus, mas representando toda a região da Amazônia. E por que não?
não pode, ele é candidato, ele vai votar, ele vai eleger o próximo Papa e pode ser votado, não é? Mesmo o arcebispo também, o Dom Sérgio, que está em Salvador, que foi bispo aqui também, de Brasília, né? Então, mas você pode dizer, olha, eu torço para o Dom Leonardo, né? Sim. Mas temos bispos também com posicionamento avançado. Até mesmo nos Estados Unidos tem bispos que têm posicionamento avançado. É verdade que ninguém é completo, assim, mas temos bispos que avançam em relação à valoração das mulheres, outro numa relação da diplomacia, outro em relação ao combate às desigualdades. Então esperamos temos confiança que o Espírito Santo vai agir e teremos um Papa, um Francisco II, não importa ter o nome, né? Mas alguém que vai dar continuidade a esse trabalho, a essa missão, com um pontificado próprio, mas em avançar e não retroceder. Então, estamos confiantes. Nós estamos chegando ao final aqui do especial da TV PT na Câmara sobre o Papa Francisco. Queremos agradecer muito a participação do deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. Agradecer pelas reflexões, pelas considerações que o Padre João trouxe sobre o nosso querido e amado Papa Francisco. E eu quero finalizar, Padre João, aqui, lendo essa frase dele, que o senhor inclusive já mencionou. Se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem. Muito obrigado. Siga as redes sociais do mandato do Padre João e também do PT na Câmara.